Então eu quero convidar você, Atos 9, versículo 10, nós vamos falar de um homem, na história bíblica, um homem que marcou a época, mas só por 2 vezes o nome dele aparece. É nesse momento, e depois em Atos 22, quando o apóstolo Paulo conta o que aconteceu na vida dele. Atos 9, versículo 10 diz assim: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua à direita e procura na casa de Judas um irmão de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizados pelos principais sacerdotes para prender todos que invocaram o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Por ele lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinha, enviou-me para que voltasse a enxergar e ficasse cheio do Espírito Santo. Logo os olhos foram abertos, com uma de escama, e recuperou a vista. Então, levando-se, e foi batizado. Senhor, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã eu só quero ser o instrumento do Senhor, para conduzir o teu povo a cada dia mais à tua presença. Conduzir aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. E a nossa missão como uma igreja. A igreja tem uma missão, a igreja tem um papel. Por isso, Espírito Santo, nos conduza a viver esse papel. E que essa manhã, vidas sejam transformadas para a honra e glória do seu nome. Talvez uma passagem despercebida, uma passagem que muitos já leram e não perceberam a história deste homem. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, sobre João 1,12. Todo aquele que teve a prerrogativa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele deu a prerrogativa de se tornar filho de Deus. Então a única maneira de a gente se tornar filho de Deus é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo mundo, todo ser humano, sem Jesus é uma criação de Deus, mas não é filho de Deus. Então todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus. E João 3,16, a maior declaração de amor que tem é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a única maneira de a gente continuar a nossa história, a nossa jornada, e ser uma vida promissória, uma vida feliz, uma vida preenchida da presença, é através do Espírito Santo de Deus. Tudo que a gente busca na vida, ela preenche por um momento, daqui a pouco acaba. Então Jesus vai colocando isso. E quando o seu ministério, ele chama os seus discípulos. E os discípulos vão caminhando com Jesus durante 3 anos. E depois de 3 anos, Jesus diz assim: é necessário que eu vá, mas eu enviarei o Consolador. E ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E se fosse perguntar qual é a maior missão da igreja, está em Atos 1,8. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E vocês serão as minhas testemunhas. A nossa missão como alguém que ama Jesus é ser uma testemunha daquilo que Jesus fez na nossa história. A nossa missão como igreja é testemunhar os feitos de Jesus. Faz 2000 anos que essa história aconteceu e 2000 anos a igreja não para de crescer. Hoje, aqueles que se batizaram pertencem a uma família de 2,2 bilhões de pessoas ao redor da terra. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai chegar numa igreja, você faz parte daquela família. Porque na igreja do Senhor não existe denominações, existe igreja. Na igreja do Senhor não existe bandeiras de igreja, na igreja do Senhor existe igreja. E o que une com igreja é o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, sofreu na mão de Pôncio Pilatos, ressuscitou ao 3º dia. Esse é o credo apostólico. Quem quebra esse credo apostólico deixa de ser igreja. Então o que une-nos como igreja é aquilo que a Bíblia diz. Então tudo que passa da Bíblia a gente não pode. Então nós somos uma testemunha do Senhor. E agora, nesse momento, nessa história, Ananias está caminhando na sua jornada como sendo uma testemunha de Jesus. Mas ao mesmo tempo vem um homem a caminho de Damasco. Olha o que diz o texto em Atos 9, versículo 1. Saulo, porém,
ainda respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse algum no caminho, tanto homem quanto mulheres, o conduzisse preso para Jerusalém. Saulo está indo para Damasco para aprender, para buscar pessoas que estão confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Saulo, ele é um judeu, um homem crescido no pé de Gamaliel, doutor da lei e preciso na lei. Diz o texto, como ele diz, pela lei irrefutável. Alguém que era completo, plenamente na lei de Israel. Mas a sua motivação não era da vida, era matar todo aquele que não confessasse aquilo que ele acreditava. E o texto ainda vai dizendo, mas eu acho que uma das coisas mais lindas do texto bíblico é os de repente de Deus. Mas olha o versículo 4, versículo 3. Mas seguindo a viagem, aproximou de Damasco, de repente uma luz resplandeceu e via do céu e o cercou. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, 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 por que me persegue? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem te persegue. Mas levanta-te, entra na cidade e lá eu vou dizer o que vai acontecer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo se levantou ao chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido para Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Aí aqui está um homem que está indo para matar, um homem que está indo para fazer coisas erradas. E agora quem encontra ele não é nós que encontramos Jesus, é Jesus que nos encontra. A gente tem a prerrogativa de dizer, eu aceito Jesus como Senhor. Você não aceita nada. Foi Jesus que te encontrou. Foi Jesus que preencheu você. Foi Jesus que colocou esse vácuo no seu coração para que você o buscasse. A iniciativa sempre é de Deus. Mas legal. Mas essa passagem não é sobre o apóstolo Paulo. É sobre os Ananias da igreja. Pessoas que não têm cara. Pessoas que não têm destaque. Pessoas que não são vistas. Pessoas que talvez não vão nunca subir numa plataforma e pregar, mas vai fazer a diferença. E eu quero citar 3 qualidades dessas pessoas para a gente orar e ir para casa. Olha o que diz o versículo 10. Havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias. E aqui está a primeira chamada. Um discípulo, ele anda nos pés e na caminhada do seu mestre. Um discípulo não tem vontade própria. Um discípulo não anda segundo os seus interesses. Um discípulo anda segundo os interesses daquele a qual ele segue. Então a afirmação aqui do texto mostra que discípulo está ali e o Senhor faz um convite para ele. Olha que interessante. O Senhor ele disse numa visão. Então o discípulo tem relacionamento com o seu pai. E aqui a primeira pergunta é, o que a gente é? Um discípulo, alguém que gosta de Jesus, alguém que se relaciona com Jesus por interesse ou porque nós amamos? E aí você fala assim, não, eu sou um discípulo de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? É falar com o pai ou é olhar o seu celular? Durante o seu dia, quando você se levanta, você anda o dia inteiro, quanto tempo você gasta com Deus? Essa é uma resposta clara de qual é o discípulo que você é. Porque alguém que é apaixonado por Jesus tem prazer em Jesus. Alguém que é apaixonado por algo tem prazer no algo. A gente não tem tempo, a gente tem prioridades. E quando a gente ama o que ama, a gente dá tempo, a gente dá qualidade e a gente anda. Então a primeira qualidade de alguém que ama Jesus é estar com Ele. Alguém que ama quer conhecer as vontades dEle. Alguém que deseja quer estar perto dEle. E esses dias, ontem à tarde, particularmente dizendo, na sexta-feira, à tarde, eu tive o privilégio de ir ao monte. Lá na Pirelli, 2 horas da tarde eu estava lá orando. Meus irmãos, tinha tanta gente orando lá. Aí você fala assim, não, é porque não estou fazendo nada. Não. São mulheres, as intercessoras que ninguém vê. São os Ananias que ninguém enxerga. Que está lá, são colunas da igreja. A gente ama alguém não é quando a gente diz que ama, é quando a gente ajoelha e ora. A gente ama alguém quando a gente ora por ela. E a gente batalha as guerras dela. Quando você vê o privilégio de batizar pessoas, é ver a história de pessoas. E cada uma ali eu conheço a história plenamente. Isso é o privilégio da igreja e dos Ananias de Deus. Então o Senhor diz, então a primeira coisa que eu aprendo é que um discípulo precisa ser apaixonado.
Um discípulo está sempre submetido à vontade do Pai. Um discípulo sempre vai estar na direção daquilo que Deus tem. O discípulo nunca vai estar contrário à vontade de Deus. A segunda coisa que eu aprendo está no versículo 11. Desculpa, no versículo ainda 10, na parte B. O Senhor lhe disse uma visão, Ananias, ele respondeu, aqui estou. O Senhor chamou e ele correspondeu, aqui estou. Por que a Bíblia diz, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos? Porque talvez você está sendo chamado e pouco você está dizendo, se dispondo. Isaías capítulo 6, quando você olha, quando Isaías tem uma experiência com o Senhor, ele descobre a sua realidade, o Senhor toca ele. E depois que passa todo esse processo, há um chamado. A quem enviarei? Isaías automaticamente envia-me a mim. Uma testemunha. Alguém que está testemunhando. E agora o texto nos mostra, aqui estou, Senhor. Então o discípulo sempre está disponível. E aí agora existe um segundo convite. Olha o convite, o Senhor lhe ordenou. Levanta-te e vai à rua chamada à direita e procura na casa de Juda um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando agora. E em uma visão, viu um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E aqui está uma coisa maravilhosa do reino de Deus. Você acha que FaceTime é moderno. Você acha que o cara pegar o foguete e pôr de ré é moderno. Moderno é um homem orar. E tem uma visão, que vai vir um outro homem falar com ele. Moderno é a gente orar e saber que Deus está respondendo, está usando alguém do outro lado. E agora, Saulo, numa visão, entende que um homem, Ananias, vai o procurá-lo. E aqui está o segundo passo. Quem é discípulo de Jesus começa a experimentar as maravilhas de Jesus. Quem é fiel no pouco começa a experimentar o mover de Deus que você nunca experimentou. E às vezes a gente se torna filósofo grego, gosta de discutir, gosta de falar acerca de Deus, mas não consegue andar com Deus. Falar das coisas de Deus, o grego fala. Falar das coisas da filosofia grega é fácil. O difícil é a gente viver o relacionamento com o Pai. É fácil a gente discutir uma teologia. É fácil a gente discutir sobre o que a Bíblia diz e não diz, sobre aquilo. Mas o difícil é se relacionar com aquele que te criou. Porque vai exigir de você renúncia. Vai exigir de você sacrifício. Vai exigir de você relacionamento. E com o tempo do relacionamento, você já conhece. Hoje, depois de 16 anos casados, eu olho para minha esposa, ela não precisa me dizer muita coisa, o olhar dela me diz tudo, porque eu já conheço ela. E andar com Deus é a mesma coisa. Você vai se relacionando e de repente o Senhor sussurra. Ele sussurra e ele fala, ei, 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 ei. Então a segunda coisa que eu aprendo é que quando eu me levanto, ele fala, levanta, há um comando. Discípulo obedece comando. E discípulo obedece aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que eu acho. Porque a gente acha muita coisa. A gente pensa muita coisa. Mas discípulo obedece comandos. O Senhor manda, você vai. O Senhor para, você para. Você olha a história de Jonas e você vai ver 4 pontos na história de Jonas. Jonas correndo de Deus, Jonas andando com Deus, Jonas andando na frente de Deus e Jonas andando com Deus. Tem gente que anda na frente de Deus, quer ser o próprio Deus de você mesmo, quer dar jeito em tudo. Aí tem gente que anda correndo de Deus, porque sabe que Deus quer algo que você precisa entregar e você não quer entregar, porque vai doer. E depois você vai gente que, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, a pisada é certa. Deus fala, você anda. Deus fala, você anda. Mas a gente vai quebrando, vai se machucando, vai sofrendo. Por isso que a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? A gente gosta de sofrer. E era só ler a Bíblia que você ia eliminar 90% do seu sofrimento. Porque sofrer por causa de Cristo não é sofrimento, é alegria, privilégio. Então o texto nos mostra isso. E aí agora, então, andar com Deus, ser discípulo de Deus, tem direção e também tem confirmação. Versículo 10. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, e quantos males tem feito ao seu santo em Jerusalém. Aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocaram o teu nome. Ananias está falando com Deus. Senhor, você está pedindo para eu orar para esse cara aí?
Mas sabe quem é esse cara aí? Esse cara é um assassino. Esse cara aí, ele está com carta para me prender. E o senhor quer que eu vou lá, põe a mão na cabeça dele? Vou trazer aqui um contexto. Como esse texto não é ao vivo, esse culto não passa ao vivo na internet, depois dá para eu editar, é a mesma coisa Deus falar com você para ir orar pelo Alexandre de Moraes. Está entendendo mais ou menos o nível que é o negócio? É nesse nível aí, só para você captar o que eu quero dizer. É nesse nível aí. Porque crente não pode ter ódio. Crente não pode ter palavras que julga pessoas. Crente tem palavras de vida. Todo mundo quer ver o apóstolo Paulo e todo mundo quer ser o apóstolo Paulo. Mas quem quer orar pelo apóstolo Paulo quando ele era assassino? Todo mundo quer ver as coisas prontas, mas quem está disponível para construir e ficar pronto? Todo mundo é gostoso falar o reino de Deus, mas quem está disponível para morrer na cruz? Todo mundo fala das coisas, mas quem está disponível para construir o reino de Deus? E alcançar pessoas que ninguém quer alcançar, orar com pessoas que ninguém quer orar. E aí Ananias questiona Deus, mas esse cara é isso. E não é errado a gente questionar, meus irmãos. Não é errado a gente falar com Deus e perguntar para Deus o que é, o que não é. A gente precisa tatear, a gente precisa ouvir. Então, uma direção, e quando você está debaixo da direção, existe confirmações. Então o Senhor confirmou com ele. Vai, olha que interessante. Versículo de número 13, 14 agora. E 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Este homem é importante. Aí o que Ananias ouve? Uma confirmação. Eu sempre falo no começo do ano, a gente tira 30 dias para orar. A gente todos os dias oram das 10 à meia-noite, durante 30 dias. Agora vai acabar a Páscoa, a gente começa um período de 50 dias de oração, até o dia de Pentecoste. E nós oramos para ser vestido do poder do Espírito, para saber o que Deus quer. E nós temos as palavras de Deus para a nossa vida, a palavra rema. O que Deus falou com você. A maior estratégia do diabo não é tirar você da igreja, não é tirar você do sucesso, é deixar você cego. Porque quem está cego não tem visão e não enxerga o que Deus está fazendo. Então você precisa estar com o seu olhar fixo ao Senhor. Então a terceira coisa que eu aprendo é que a confirmação existe e Deus fala. Então existe direção, existe confirmação. Olha como que vai passar, olha o processo natural da coisa. Ele pergunta. Talvez hoje você está perguntando, Deus, o que o Senhor espera de mim? Talvez você chegou aqui com um convite. O que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor quer de mim? Você não é um acaso. Deus tem um propósito lindo para a sua vida. E Deus quer fazer coisas incríveis através de você. E aí o texto continua. Agora, olha o que o chamado do apóstolo Paulo. Hoje Deus está chamando você para ser um apóstolo Paulo. Quem quer aqui ser um apóstolo Paulo? Levanta a mão. Eu quero ser um apóstolo Paulo. Você quer? Mas imagina que a palavra de Deus para você é essa, no versículo 16. Pois lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Ó, certinho do que a gente ouve pela internet. Você vai ficar rico. Você vai prosperar. Ó, que chamado lindo. O apóstolo Paulo tem um chamado maravilhoso. Todo mundo quer ver os louros do apóstolo Paulo. Talvez o homem mais importante do Novo Testamento depois de Jesus. Mas quem quer pagar a conta que ele pagou? Olha o chamado, você vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Então Deus revela para Ananias o que o apóstolo Paulo vai sofrer. E lá na frente, quando a gente olha, se existe um homem que sofreu, esse homem foi o apóstolo Paulo. Mas ele fala, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está preso, à meia-noite está cantando. Ele escreve a carta da alegria Filipenses, por 16 vezes ele fala, alegrai-vos, tão somente alegrai-vos. Ele está preso. Meu irmão, a gente não está preso. A gente talvez teve um dia ruim e a gente só reclama. Meus irmãos, você tem liberdade de fechar a porta do seu quarto e ajoelhar e pedir para Deus mudar o seu cenário. E você ainda continua reclamando.
Quem pode mudar é o Senhor. Quem pode fazer milagre é o Senhor. Quem pode transformar é o Senhor. Eu nunca vi uma oração voltar vazia. E a gente aceita esse episódio na nossa vida. E as confirmações de Deus são doidas. As confirmações de Deus são maravilhosas. E agora, olha que interessante. Versículo de número 17. Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, disse: endemoniado Saulo. Ele diz: assassino Saulo. Ele fala com ódio. Não, olha o que ele diz: irmão, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para voltar a enxergar e ficasse cheio do Espírito Santo. Alguém que é discípulo de Jesus leva as pessoas a ficar cheia do Espírito Santo. Alguém que é discípulo de Jesus leva as pessoas a andar com Deus. Alguém que é discípulo de Jesus leva as pessoas à presença de Deus. Alguém que é cheio de Jesus, é discípulo de Jesus, leva as pessoas a cada dia mais a transformar a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Não fica apontando, quem aponta passado é o capeta, quem aponta destino é Jesus. Você precisa perguntar, você está apontando destino para as pessoas? Olha o texto que continua. Então olha interessante, ele tem direção, ele tem confirmação e ele tem manifestação. E a manifestação é aquilo que preenche. Quem estava aqui na vigília sexta viu. E se você não veio, você perdeu. Porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Porque quando a gente ora, Deus fala. Quando a gente ajoelha, Deus se revela. Você não precisa que ninguém ponha a mão na sua cabeça, você não precisa de alguém orar por você, nem de um profeta dizer algo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você orar e buscar, você vai encontrar. Então o maior chamado é esse, de ser uma testemunha, mas o processo natural é obedecer, é ir. Para quê? Para que você encontre direção, para que você tenha confirmação e para que você tenha manifestação. Já disse aqui, eu lembro uma vez, um cara me ligou, falou: pastor, você precisa ir lá na PUC para orar por alguém. Eu acatei e falei: vou. Organizei, fui para a PUC, eu estava com o horário apertado, mas eu obedeci. Cheguei na PUC, não tinha lugar para parar carro. E agora, fazia tempo que eu não ia, estacionamento lotado, eu fui parar bem pertinho, lá na cerca do outro lado. Vim andando, um sol. Aí eu olhava aquela fila, eu falei: nossa, vou demorar horas para poder atender, chegar no guichê, anunciar e entrar, aquela coisa toda. De repente veio um cara: pastor Hildo. Eu olhei, falei: ô meu irmão. Aí ele falou assim: você está fazendo aqui? Quanto tempo? Eu falei: cara, eu vim aqui fazer uma oração num quarto tal. Ele falou: vem comigo. Eu fui entrando, as portas foram se abrindo. Em menos de 5 minutos eu já estava na sala, no quarto da mulher, eu estava orando com ela. Em 10 minutos eu estava saindo. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Sexta-feira, você não da igreja aqui, a gente tinha feito a faxina. Estava aqui o pessoal limpando, cortando as gramas aqui no jardim. São pessoas que estão no semiaberto do Ataliba Nogueira. Ele pediu um dinheiro: oh, você tem um refrigerante? Você me dá um dinheiro para comprar um refrigerante? Eu falei: cara, pera um pouquinho. Voltei. A gente tinha refrigerante na geladeira. Peguei os refrigerantes, enchi a sacola, fui lá fora. Falei assim: está aqui os refrigerantes, mas eu posso fazer uma oração com vocês? Juntei os 20 no canteiro, oramos. Qual que é a nossa tendência? Tirar uma fotinha, né? Deus falou comigo: não, que a mão direita dá. Não precisa expor, não. Eu falei para eles: o dia que vocês saírem lá do presídio, essa igreja vai estar de braços abertos para te receber. Porque é assim que a gente faz. Eles começaram a chorar. É assim que a gente vive. Não tem cara, não tem voz, mas são os Ananias de Deus, que a gente não vê, mas faz toda a diferença. Você imagina Ananias: o que você fez no seu ministério, Ananias? Nada. Nada. Não. Eu só orei pelo apóstolo Paulo e hoje ele está aí. Quem quer ser ovelha, Ananias? Apóstolo Paulo. É igual o cara que fez a cruzada e perdeu, diz a história que ele perdeu muito dinheiro, mas Billy Graham se converteu nessa cruzada.
Quem que você formou, pastor sem nome? Billy Graham. Esses são os Ananias de Deus, que ninguém vê, mas faz toda a diferença. Hoje Deus está me mostrando aqui que tem muitos Ananias de Deus, e Deus quer comissionar você para viver o sobrenatural de Deus. Mas você precisa saber quem você é em Cristo. Você precisa obedecer o que Cristo está te chamando para fazer. E você precisa entender, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que foi chamado não pode voltar atrás. Porque um milho que vira pipoca nunca mais se torna milho. Alguém que conheceu Jesus e vira as costas para Jesus se torna um rebelde. Porque você conhece a verdade. E aí o texto nos mostra, para a gente caminhar aqui para o final, Ananias cumpriu o propósito. Ananias chegou onde tinha que enxergar e fez o que tinha que fazer. E essa é a única vez que você vai ver na Bíblia Jesus falar com Ananias. E depois só o apóstolo Paulo, lá em Atos 22, no versículo 12, ele falando que existia um homem em Damasco, justo e fiel, que era Ananias. Nunca mais o nome dele é mencionado na Bíblia. Talvez o seu nome só vai ser mencionado na história de alguém, mas vai valer a pena. Eu quero concluir aqui para a gente orar. Eu lembro de um dia que na igreja qual eu era pastor, fui formado. Todo dia, cada pastor ficava de plantão em um período. E o meu período era sexta-feira à tarde. Chega um homem, morador de rua. E ele contando a história, um homem bonito, um polacão. E ele olhou para mim e falou, cara, eu briguei com a minha esposa, saí andando. Eu vim parar aqui. Ele saiu de Santa Catarina e veio parar em Campinas. E ele veio com todo aquele remorso, com a vida toda meia destruída. Foi assaltado, teve brigas. Aí eu falei para ele, cara, a única forma que eu tenho de te ajudar, eu posso te pôr no ônibus hoje. Mas você precisa me dar o telefone da sua casa, eu preciso ligar na sua casa. Não, na minha casa você não vai ligar. Eu falei, então é o seguinte, o seu remorso, o seu orgulho vai me impedir de te ajudar. Vai para a padaria, vai ali, toma um café, vou pagar esse café para você e você volta aqui. E eu vou atender essa pessoa e você me diz se você quer ou não quer. Aí ele voltou, não pastor, pode ligar lá. Liguei para a esposa, falei, ó, fulano de tal está aqui, ele apareceu aqui na igreja, eu estou emitindo a passagem dele, ele vai para a sua casa, você o recebe, sim, ele está muito machucado pelas coisas que a gente viveu, mas eu estou disposto a tentar de novo. Falei, tá bom, meu amigo, vamos embora. Peguei ele, coloquei no meu carro e estou subindo a Uruzimbumai. Eu falei para ele, você vê como que Deus faz? Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Você poderia me matar aqui ou me roubar. Mas eu te pus dentro do meu carro para te levar para a rodoviária. Aí ele olhou para mim, estou entendendo, pastor. Estou entendendo mais ou menos, ficou olhando desconfiado, chegou na rodoviária. Ele não tinha documento algum. Aí ele não podia embarcar sem documento. Aí eu falei para ele assim, cara, vamos lá no primeiro distrito. Eu já pensei, se esse cara estiver devendo para a polícia, ele já fica lá mesmo. Né? E aí o ônibus dele saía às 6h40. Isso era 5h10. O hiper apertado. Imagina o trânsito ali. Ao que eu chego na delegacia, lotada. Aí eu falei, nossa. Do nada, uma delegada lá, eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Mas ela sabe quem eu era. Porque ela falou, pastor Hildo, oi. Ela falou, o que está fazendo aqui? Eu falei, eu preciso embarcar esse irmão. Ele está com problema, não tem documento. Você pode puxar a capivara dele, se tiver, já deixa ele aí mesmo. Pensei comigo. Ela falou, não, chama ele aqui. Ele entrou, puxou o documento dele, emitiu o boletim de ocorrência, fez um documento. Aí ele saiu, eu entrei no carro, falei para ele, tá vendo, essa mulher eu não conheço. Eu nem sei quem é. E aquela mulher do guichê que disse que você não pode embarcar, vai ter que mudar a decisão dela. É assim que Deus faz. Ele falou, pastor, eu estou começando a entender. Chegamos na rodoviária, entramos dentro do guichê, compramos a passagem. E aí eu falei para ele, é uma grande horas de viagem, falei, vamos comprar algumas coisas para você comer. Fui lá, passei no depósito, comprei um monte de coisa para ele. Aí eu falei, vamos entrar ali na Cacau Show? Você tem 2 filhos, não tem? Tem. Então vamos comprar. Eu tinha uma menina, eu comprei um coração de chocolate para ele, escrito eu te amo, e comprei uma outra coisa. Aí ele falou, pastor, Deus me ensinou que o homem não chora, mas você está fazendo eu chorar. Aí ele começou a chorar no meio da rodoviária. A chorar, e me abraçou. Aí eu falei, meu filho, é assim que Deus faz com a gente.
A gente não recebe o que a gente merece, a gente recebe a graça. Todo dia Deus escolhe nos tratar como príncipe, mas é nós que escolhemos viver como plebeu. Você vai passar pelos guichês ali. Eu nunca mais talvez te veja. E diante de você vai estar uma decisão. E a escolha é sua. É você que vai ter que decidir quem você vai ser e o que Deus vai fazer na sua história. Meus irmãos, eu nunca mais vi esse homem, mas eu tenho a plena convicção que ele entendeu o que é o amor de Deus. Sabe, a gente precisa ser esses que levam as pessoas a amar Jesus e não ter raiva de Jesus. A gente precisa ser esses que levam as pessoas a querer Jesus, levar essas pessoas a desejar Jesus, porque as nossas mãos é a mão que anda com uma bacia e uma toalha para abraçar e servir pessoas. Uma testemunha, abaixa, lava os pés e serve as pessoas. Como Jesus fez em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muito. Se o próprio Deus veio para servir, por que a gente quer ser servido? Se o próprio Deus veio e entregou tudo que Ele tinha na cruz, por que você ainda insiste que é você que merece as coisas? Está na hora de você mudar o seu posicionamento e a sua cultura e se humilhar diante daquele que pode mudar a sua história. Como eu vi de todos que batizaram, eu não sabia que andar com Deus me faria livre. E hoje é um chamado para nós ser livre. Livres da nossa ignorância, livre da nossa escravidão, livre daquilo que a gente fica aprisionado, que é o nosso próprio ego.